Olá, eu sou Ana Paula Sampaio e esse é o Roma Business, videocast do portal Roma News, que fala sobre negócios e empreendedorismo e é um espaço de bate-papo com quem movimenta a economia no Pará. Nesse videocast, eu vou entrevistar Pablo Namias, coordenador de qualidade de vida e endomarketing do Banco da Amazônia, que falará sobre o Despertar, programa de inclusão e diversidade criado pelo BASA. Bem-vindo, Pablo. Obrigado, Ana Paula. Quero agradecer a Roma, por esse espaço de divulgar o nosso programa de diversidade do Banco da Amazônia. Como você me apresentou, eu sou o responsável por Tem essa importante missão, né? Essa importante missão de conduzir esse programa, que é o Despertar, que é o nosso programa de diversidade e inclusão dentro do Banco da Amazônia. Maravilha. Você pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, Roma News Oficial. Ative as notificações para não perder nada. Também pelo nosso portal, romanews.com.br, ou ouvir esse conteúdo no Spotify, quando e onde você quiser. Pablo, gerenciar a inclusão numa organização se tornou atualmente um imperativo de negócios. Conta pra gente como foi que surgiu a ideia desse programa, do Despertar. Nosso programa, o Despertar, ele surgiu em 2021, então é um programa recente, um programa muito novo, e ele surgiu a partir de reuniões com executivas. Elas passaram a reunir, debater sobre essa temática voltadas inicialmente para a questão do feminino, da violência contra a mulher, de combate a essas violências e da importância dessa mulher em conseguir se enxergar como executiva, como mulher, como mãe. E aí isso foi se estruturando a partir dessas conversas e dessas reflexões, e a gente escreveu, instituiu o nosso programa que se chama O Despertar. Maravilha, é importante a gente perceber que a mulher, com toda a sua sensibilidade, sempre consegue trazer luz para temas importantes, né? É a partir da nossa história, é como se fosse de dentro para fora. O Despertar foi lançado em 2021, né? Então ele tem um pouco mais de um ano, não é isso? Sim. E quais foram os maiores obstáculos, Pablo, enfrentados até agora e quais as soluções para resolver esses possíveis problemas? Bom, primeiro falar de diversidade e inclusão. Ele é um tema muito sensível, muito novo. Então, nosso primeiro desafio, quando chegou essa demanda, na verdade é uma demanda social. E o interessante é que o banco tem se atualizado e está sempre imerso nessas questões que são importantes. Então, nosso primeiro desafio foi preparar o time da área de gestão de pessoas, para que a gente não tinha esse conhecimento, a gente não conseguiria fazer uma gestão de um programa sem antes conhecer. Então, nosso primeiro desafio foi inicialmente preparar esse time e depois fazer com que a própria direção da empresa entendesse a importância estratégica, o valor estratégico que se tem, né, agrega muito valor às empresas que hoje têm times mais diversos, porque times mais diversos traz muito mais inovação e conseguem se engajar muito mais por se enxergar, por se ver pertencente à organização. Então, os nossos primeiros desafios inicialmente foram esses. Ao longo do projeto a gente foi visualizando outros desafios. Como eu disse, por ser um tema sensível, a gente precisou inicialmente trazer uma conscientização a respeito dessas temáticas, e quando eu falo de diversidade e inclusão dentro do banco, a gente está falando da valorização da mulher, a gente está falando da valorização do respeito, do bem-estar, a gente está trazendo a questão de raça, a questão de gênero, a questão de pessoa com deficiência, de indígenas, porque nós somos um Banco da Amazônia, né? Esses desafios, ainda temos muitos desafios pela frente. Ainda tem um longo caminho, né? Tem um longo caminho, mas a trajetória que a gente seguiu até aqui, elas já surtiram muitos resultados positivos para a organização. E qual a expectativa de vocês para que a inclusão realmente esteja implantada no banco? A gente sabe que o Banco da Amazônia ele é uma instituição muito robusta, presente em 9 estados, né, além do Pará, 8 estados no norte e nordeste, há braços da instituição. Como implantar a cultura em meio a pessoas tão diferentes, de pensamentos diferentes?
Sim. O banco tem uma capilaridade grande, nós estamos presentes em toda a região amazônica, né? E o nosso programa Despertar, ele teve um cunho inicialmente científico, né? A gente tem que ter um balizador científico. Então ele começou com uma pesquisa, censo, até para que a gente compreendesse o nosso público mais profundamente no que diz respeito à diversidade e inclusão e o que eles percebiam a respeito disso, qual era a percepção deles nessas temáticas sensíveis, para que a gente, inclusive, elaborasse um projeto robusto, um projeto que é complexo e um projeto com ações que a gente conseguisse justamente enxergar que nós estamos cada vez mais inclusivos e diversos. O nosso programa ele tem uma meta, uma missão muito ambiciosa de transformar a empresa em uma empresa mais inclusiva e mais diversa em 5 anos. E a gente só consegue enxergar essa evolução se a gente tiver indicadores, conseguir fazer esse tipo de acompanhamento. Então, uma das ações, por exemplo, que a gente implantou, inclusive foi implantada agora esse ano, foi o nosso painel da diversidade. Como funciona esse painel? O painel a gente disponibiliza trimestralmente para todos os empregados do banco os nossos dados a respeito de diversidade e inclusão. Por exemplo, quantas mulheres fazem parte da gestão de primeiro nível, de segundo nível, quantos negros nós temos, enfim, a gente divulga isso para a empresa, porque quando você tem conhecimento a respeito desses números, fica muito mais fácil, inclusive, dos próprios colaboradores nos cobrarem, olha, aqui, esse segmento, ele não tem representatividade da empresa. A gente quer ser uma empresa inclusiva, então a gente precisa ter mais mulheres aqui, ou a gente precisa ter uma representatividade maior desse segmento nesse posto, nesse cenário. Isso também nos traz a possibilidade de fazer um redesenho, de incentivar. O que nós tivemos, por exemplo, como resultado super recente, há uma semana, nós tivemos a nossa primeira diretora mulher do Banco da Amazônia em 80 anos. Olha, mais um motivo para comemorar, né? E isso é assim, num contexto que não é no banco, é no Brasil e no mundo, o contexto de um perfil executivo é de um homem branco e hétero, e agora a gente tem uma primeira mulher. Isso é um resultado a partir de que você começa a olhar, quando você começa a olhar, a ter acesso a esse tipo de informação. Nós tivemos como ação estratégica, por exemplo, nesse projeto que vem todo um processo seletivo interno, um plano de sucessão para que se assuma, mas nós tivemos, por exemplo, comunicações específicas para incentivar as mulheres a participar dessa seleção. E o que é bacana, Pablo, é a gente perceber a preocupação de vocês, a preocupação do Banco da Amazônia em destacar o feminino da instituição. A gente sabe que quando a gente pensa no universo financeiro, a gente logo associa ao universo masculino. E a gente sabe da presença feminina, a gente sabe da força da mulher e como é importante e ao mesmo tempo difícil conseguir espaços. Então o BASA também está de parabéns por dar esse espaço, por ouvir. O Despertar foi criado a partir de conversas com as executivas. Então, são as mulheres trazendo o seu olhar para uma instituição para tentar resolver problemas e se tornar uma empresa realmente que seja um exemplo, né, entre outras instituições. Inclusive, o nosso programa ele é estruturado em 4 pilares, que são o pilar que é despertar, né? Todos os pilares começam com despertar. Sim. Um pilar estratégico para nós é o despertar da mulher, que vai tratar de autoconhecimento, de autoconsciência, da questão da autoestima da mulher, de assumir os papéis que são delas, de assumir o protagonismo feminino. Sim, dentro da organização. A gente tem um outro pilar que é de cultura inclusiva. Isso traz uma questão da gente entender a importância de dar vozes para os minoritários e para a gente conseguir também fazer com que essas pessoas elas se sintam representadas. E isso traz resultados, inclusive, para o resultado financeiro da empresa. Com toda Porque certeza. Quando o cliente ele se enxerga, ele percebe, né, que alguém ali valoriza e o enxerga, ele se sente pertencente àquela organização. Eu ia falar justamente isso agora, que vai chegar um momento, muito breve, se já não chegou, do cliente ser impactado por essa política do despertar.
O Despertar, apesar de ser um programa interno da empresa, a gente já percebe, e inclusive já se tem programas do banco voltados especificamente para segmentos que são trabalhados internamente no programa Despertar. Porque hoje a diversidade e a inclusão, elas geram muito negócio. Mas para gerar negócio, o primeiro passo é a gente preparar internamente. Eu não tenho como gerar produtos e serviços que atendam a essas demandas da sociedade se antes eu não preparo a casa. Lógico, se não tiver uma boa base, a estrutura não se sustenta, né? Perfeito. E, Pablo, o BASA é reconhecido nacionalmente pelos investimentos robustos em desenvolvimento econômico, na questão ambiental. A gente pode falar agora que a cultura inclusiva é o novo pilar do BASA para continuar se modernizando? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, recentemente, na nossa última atualização do nosso plano estratégico, foi remodelado, revisto, revisado nossa missão, nossas declarações estratégicas, missão, visão e valores. E dentro do rol de valores que nós temos, foi incluída a diversidade. Passou a ser um valor estratégico para a organização e quando ganha esse escopo, essa importância, a empresa, em todas as ações, a gente já fazia isso e agora a gente está olhando com mais cuidado para a diversidade, de analisar se as nossas práticas, as nossas políticas, os nossos manuais, todos os projetos implantados, eles estão observando os valores que a empresa prega. Então, quando a gente traz que a diversidade passou a fazer parte das nossas declarações estratégicas, a gente está dizendo que um projeto como esse, complexo, ele precisa ter o patrocínio da alta gestão para ele dar certo. Então, as empresas e os profissionais que estão aqui acompanhando, é muito importante envolver todos os colaboradores, sim, mas é muito importante fazer com que o corpo diretivo da empresa ele compreenda a diversidade como um valor estratégico e compreenda que essa questão ela traz muito retorno para a organização. Sem dúvida. E o que é muito interessante é que o movimento é um projeto que nasceu de forma muito orgânica e ele veio de dentro para fora. Ele começou, é como se ele viesse de dentro e chegasse até a alta cúpula, o que geralmente vamos dizer que fez um caminho inverso. Geralmente ele vem de cima para baixo, né? E aí vocês fizeram um movimento inverso. Realmente é um movimento de ruptura, não é, Pablo? É um movimento de ruptura e quando é um movimento com esse trajeto, é um movimento que acompanha o que o mercado está pedindo. Hoje, o que o mundo está pedindo. O que o mundo está pedindo, exatamente. E aí o que eu trago também como contribuição a respeito disso é que esses projetos eles precisam não ser um projeto apenas de discurso. As pessoas os colaboradores da empresa, eles precisam efetivamente enxergar essas ações acontecendo, eles precisam ouvir que isso está acontecendo, eles precisam presenciar isso. E aí a gente tem, a minha área hoje capitania esse projeto, mas a gente tem diversos indicadores que a gente presta contas para a sociedade, a gente presta contas para o nosso conselho de administração, onde a gente acompanha, por exemplo, indicador de certificação a respeito disso, de educação, sim, porque não tem como as pessoas tratarem desse tema sem conhecer, Então a gente precisa entender que isso tem que estar no projeto pedagógico da organização. A gente tem um outro indicador, que é um indicador de representatividade dos diversos segmentos, por exemplo, representatividade de negros, representatividade dos indígenas, das mulheres, e isso faz com que amplie as possibilidades de você desenhar ações para reduzir ou para aumentar diversos segmentos de acordo com a estratégia da empresa. E também essas questões elas estão hoje em legislações próprias. É muito importante que os colaboradores percebam que as empresas não estão fazendo aquilo meramente ou somente porque não tem é ação uma legislação cosmética, né? Não, ela precisa ser uma ação que efetivamente inclua as pessoas, dê vozes às pessoas e as pessoas se sintam efetivamente pertencentes e se enxerguem na organização.
Pablo, e de que forma essas ações são repassadas para os colaboradores, já que a ajuda e a participação deles é fundamental para o despertar e para muitas outras ações de respeito ao próximo? Nós tivemos ali um desenho de algumas estratégias que são capitaneadas no RH, não especificamente na área em que eu cuido. Como, por exemplo, a gente tem uma área educacional, essa área educacional implantou trilhas de aprendizagem. Essas trilhas a gente faz o acompanhamento se as pessoas estão fazendo essas trilhas. Nós tivemos uma estratégia de incentivo, onde essas trilhas foram disponibilizadas para os colaboradores de forma antecipada, eles tiveram acesso aos conteúdos e cada um gravou, destacando o que mais gostou, fazendo convite para os outros colaboradores fazerem parte. E aí utilizar os colaboradores, né, como a nossa principal propaganda. Sim, os divulgadores, deu muito certo. Além disso, a gente utiliza essas trilhas também como pré-requisitos das seleções internas. Que faz é motivacional, motivacional, então, né? Total. As pessoas precisam fazer essas trilhas. A gente teve já diversas, durante essa trajetória, palestras, né, palestras voltadas para a liderança, palestras voltadas para todo o corpo de colaboradores da empresa, para a direção. Nós tivemos o painel, né, que eu já trouxe aqui para vocês. Nós tivemos também comunicações, a gente tem um informativo, um jornal interno na empresa que tem uma coluna que sai quinzenalmente a respeito das temáticas do programa Diversidade. Foi desenhado uma logo da diversidade que tem a logo é um olho, uma borboleta e uma impressão digital, que significa para a gente um novo olhar da transformação que o banco quer com a nossa identidade bonito, ainda base. tem poesia, né? Tem poesia. Porque tem que ter afeto, né? Porque se a gente não tiver respeito, não tiver a preocupação com o outro, a gente não consegue lançar e nem dar vida a um projeto como esse. Com toda certeza. Até porque um programa de diversidade e inclusão é um programa que trata de pessoas, né? Que trata gente, né? de gente. E o balizador disso tem que estar no bem-estar e no respeito, que é, para nós do programa Despertar, a força motriz que move tudo, todo o programa. O motor, né? O motor do programa está balizado no respeito e no bem-estar, que inclusive é uma das premissas da própria área de qualidade de vida do banco, de cuidar desse colaborador e cuidar dele considerando a sua individualidade, que aí entra a questão de considerar ele como ele é, né? Que é a premissa do programa Despertar. E fazer com que ele perceba que ele pertence àquilo ali, que ele faz parte daquela engrenagem que faz tudo acontecer, né? Não tem o mais importante, o menos importante, todos são importantes. Pablo, tem mais alguma coisa sobre o Despertar, sobre essa questão da inclusão que você queira falar para a gente? Bom, o programa Despertar, para quem tem interesse de conhecer, o Basa está de portas abertas, a gente tem um desenho, a gente consegue dar mais informações detalhadas desses indicadores, o passo a passo de como é que a gente implantou e quais são, né, a gente ainda tem uma longa trajetória aí pela frente, mas a gente está aberto para receber as pessoas que tiverem interesse de conhecer o programa. Eu quero agradecer a oportunidade de estar divulgando um projeto que eu sou muito apaixonado de estar à frente e agradecer também pelo espaço. Nós é que agradecemos. Falar de inclusão, falar de diversidade é um tema muito importante, além de atual. Pablo, foi uma satisfação conversar contigo sobre um programa, um assunto que rendem muitos outros programas, muito bate-papo, até porque é um projeto que começou e que ele é perene. E sendo perene, a gente sabe que vão acontecer coisas que vão, inclusive, mudá-lo, transformá-lo, mas a gente acredita que sempre para o melhor. Eu quero te agradecer. A gente conversou aqui, bateu um papo com o Pablo Namias, que é coordenador de qualidade de vida e endomarketing do Banco da Amazônia. Você pode acompanhar esse bate-papo pelo nosso canal no YouTube, no Roma News Oficial. Não esqueça de ativar as notificações. E também pelo nosso portal romanews.com.br ou ouvir esse conteúdo no Spotify. Pablo, foi sem dúvida um prazer enorme conversar contigo. Muito obrigada.